Todos esses talvez já saibam, mas não custa também nós aprendermos e reforçarmos o nosso aprendizado e como é que nós podemos colocar isso em prática na nossa vida, amém? Você pode ler a Bíblia agora no seu celular, mas depois eu vou pedir que você desligue o seu celular. Por favor, não coloque o culto ao vivo, tá bem? O culto está sendo filmado e depois ele irá ao ar mais tarde. Eu sei que louvor a gente já colocou, não tem problema. Mas, outra coisa, quando tiver crianças aqui na frente, hoje eu coloquei porque eu sabia que podia. Mas, quando houver crianças aqui na frente, não pode ir ao vivo na internet. Não pode aparecer as crianças aqui na internet. Porque há algumas crianças que têm restrições legais. Tá? Crianças que estão em processo de adoção, etc. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas crianças não podem aparecer em fotografias, elas não podem aparecer em vídeos. Né? Às vezes a gente não sabe disso, por isso estou avisando. Mas a pregação você não precisa filmar, porque ela está sendo filmada e depois será colocada no nosso website e possivelmente também no nosso Facebook. Então, vamos lá. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 24. Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Fazendo um resumo da mensagem anterior, nós vimos que Paulo pregou o evangelho na região chamada Galácia. Galácia não era uma cidade, era uma região onde havia várias cidades. E ali foram estabelecidas várias igrejas. Depois que Paulo partiu, vieram alguns mestres judaizantes, que ensinavam que para alguém ser salvo, precisava primeiro se tornar um judeu. Precisava se circuncidar, se fosse homem, precisava guardar a lei de Moisés. Só então essa pessoa poderia ser salva. Eles estavam criando uma forma de legalismo. Você tem que obedecer a uma lei para você poder ser salvo. Então, a salvação, segundo os judaizantes, vinha através da obediência à lei, regras e regulamentos. Agora, Paulo, que vimos nos primeiros versículos da vez anterior, estava falando que este não é o evangelho, ele vai diretamente às questões que estavam, os problemas que estavam acontecendo ali. E ele diz assim no versículo 6, admira-me, ou seja, eu estou chocado que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gente, salvação pela graça. Paulo diz que estes irmãos, os Gálatas, eles foram chamados na graça de Cristo. Lhes foi ensinada a salvação através da fé por Paulo. Isso é algo que você não pode conseguir por você mesmo. Você não pode se salvar a si mesmo. É algo que você não pode merecer. É algo que você não merece. É algo que você não pode comprar. É algo que você somente pode receber como um presente gratuito de Deus, com base não em suas obras,
não pelos seus esforços, não por méritos que você tenha, mas somente na base de sua confiança em Jesus Cristo. Este é o evangelho da graça de Cristo. O que é graça? Um autor famoso descreveu graça como assim: graça é o favor grátis, imerecido de Deus, trabalhando poderosamente na mente e no coração para mudar vidas. Não existe exemplo mais claro do que Paulo, de que a salvação é somente pela graça, não através da nossa performance. Bonito ver a performance dos jovens aqui, né? Mas a salvação não é ganha por performance das nossas boas obras, não é ganha pela nossa performance moral, sou uma pessoa tão boa. Também não é ganha pela nossa performance religiosa, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia. Isso não nos traz a salvação, ok? Ninguém é tão bom que não precise da graça de Deus, e ninguém é tão mal que não possa receber a graça do evangelho. Paulo era profundamente religioso, mas ele precisava do evangelho. Paulo era profundamente falho, como nós também somos, porém, ele pôde ser alcançado com o evangelho. Religioso, mas pecador. Todos nós somos pecadores. E Paulo disse assim: olha, eu estou chocado que vocês estão passando tão depressa do evangelho, da graça de Jesus Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro. Ou seja, se qualquer outro evangelho for pregado a você, que não seja o evangelho que está na palavra de Deus, o evangelho que está na Bíblia, ele não é evangelho, na verdade. O evangelho é boas novas. Qualquer outro evangelho não é boas novas. E Paulo diz assim: olha, há alguns que os perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Estes falsos mestres que estavam fazendo isso. E também hoje existem pessoas que estão pervertendo as boas novas de Jesus Cristo, novamente colocando pessoas sob certas obrigações legalistas ou restrições legalistas, impondo às pessoas regras, regulamentos e seus próprios padrões de santidade. Isto não é o evangelho. Eu vou dar algum exemplo, isso vai ficar mais claro para você. Se você me der uma lista de regras que eu preciso obedecer para ser espiritual, isso não é o evangelho. Isto não é o evangelho. Tentar viver num relacionamento legalista com Deus, tentar seguir as regras, tentar seguir as regulações ou regulamentos, não é? Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo outro, e não vou fazer aquilo também. Isso não é o evangelho. Você pode tentar seguir as regras, mas você vai sempre se sentir culpado, porque no fundo você não consegue seguir as regras. Você não consegue, você sente culpa. Eu, pessoalmente, não gosto de regras. Será que há alguém aqui que gosta? Elas são necessárias às vezes, mas eu não gosto de regras. Olha aí, né, Maria? Você também não gosta. Se eu passar perto de uma placa que diz não toque, como eu sou tentado lá em colocar o dedo, né? Não sei se você é como eu. Né? Se eu passar perto de uma placa que diz assim, não pise na grama, vou ser sincero, eu vou passar assim devagarinho, vou passar a pontinha no pé lá. Essa é aquela criancinha que vai falar, não faça, ele vai lá e faz, né? Eu sinto que às vezes eu sou assim também, né? Porque eu não gosto de regras. Não sei se vocês viram essa menina aqui em Los Angeles, esses dias aqui no museu. Ela foi tirar um selfie. Atrás dela tinha uma obra de arte de $200 mil. E ela foi tirar um selfie, ela já afastou e derrubou a obra e causou um prejuízo de $200 mil ao museu. Não sei se ela vai ter que pagar por isso. Estava escrito lá, nem chegue perto. Mas a gente tem essa tendência, porque nós somos seres humanos, não é? Agora, eu gosto deste relacionamento amoroso que eu tenho com Deus, através da graça de Cristo. E eu não piso na grama. E eu não toco. Não é porque eu não possa, mas é porque eu não quero. Se não agrada o Pai, se não agrada a Deus, eu não quero fazer. Então, este relacionamento amoroso, ele é muito mais superior, não sei se é muito superior, né? Acho que é melhor assim em português. Ele é muito superior ao relacionamento legalista com Deus, porque eu não faço coisas, não é porque eu não posso, mas porque eu quero agradar meu Pai.
Então, esse evangelho que eles estavam proclamando, que eles estavam tentando colocar o pessoal no relacionamento legalista, Paulo diz assim, na verdade, este aí não é outro evangelho, este é um evangelho falso, não é? É uma perversão do evangelho. E Paulo diz assim, há outros evangelhos que podem ser pregados a vocês, vocês têm que rejeitar. Olha o que ele diz no versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Ou seja amaldiçoado. Palavra dura, hein? Se alguém pregar outro evangelho, ainda que seja um anjo do céu, seja amaldiçoado. Isso é uma linguagem muito forte, não é? Ser amaldiçoado. Paulo está dizendo assim, ó, se alguém pregar outro evangelho, mesmo que um anjo desça do céu e venha e pregue outro evangelho, mesmo que esse anjo seja Moroni, talvez você não saiba quem é Moroni. Moroni é quem revelou o outro evangelho para Joseph Smith, do grupo dos Mormons. Mesmo que seja ele. E se ele vier dizer para você, você tem que usar uma roupa por baixo da sua roupa, para proteção espiritual, para você poder andar em justiça. Não sei se você sabe, todo Mormon usa uma roupa por baixo. Tem uns que não tiram nem para tomar banho. Imagina, né? Depois de um ano usando aquela roupa. Bem, ele diz assim, mesmo que venha, e você precisa fazer isso, você precisa usar essa roupa, e você precisa ser um mormon fiel, e você precisa passar pelos rituais do templo, e você precisa continuar sendo fiel, para que você seja salvo. E isto é acrescentar a salvação, através da graça de Deus, oferecida a nós, através de Cristo. Então, isso é colocar o fardo de novo em você. Paulo falou assim, vocês vieram de religiões, onde vocês levavam um pesado fardo, e agora estão colocando o fardo de novo sobre vocês. Colocando regras, colocando regulamentos, colocando leis. Você veja, por exemplo, proibir mulheres, como acontece hoje em algumas igrejas, de cortar o cabelo. De usar joias. Não sei se você já participou de uma igreja assim, eu já. Proibir as mulheres de usar batom e maquiagem. Isso é colocar o fardo de novo sobre você. Eu não sei por que as mulheres, que geralmente são as mais penalizadas, mas acho que eu tenho uma ideia, depois eu posso lhe dizer, pessoalmente. Olha o que eu vi no manual de uma igreja, lá do Brasil. Diz assim, mulheres não podem usar calças compridas. Eu imagino lá no Polo Norte, as mulheres esquimós. Se não pode usar calças compridas no Brasil, também não pode usar em lugar nenhum do mundo, porque a regra tem que ser a mesma para todos. Entendeu? Você vê que as regras são humanas, elas são falhas. Dessa mesma manual dizia assim, mulheres podem usar salto alto até 2,5 centímetros, ou seja, 1 polegada. O que passar disso é mudando. Faça-me favor. Até 2,5 pode. Aí fica alguém com a fitinha lá, né? Ai, vocês mulheres que têm aí 100 pares de sapatos, né? Número 10, número 12, sei lá. Não pode, de acordo com essa regra, né? Os meninos podem brincar de bola até os 7 anos de idade, que até 7 anos de idade é brincadeira de criança, mas se passar de 7 anos não pode. Quem é que diz que a criança deixa de ser criança aos 7 anos de idade? Homens não podem usar paletós, com aquela abertura aqui atrás, né? Não pode usar a barba. O pastor César ouviu, acho que antes ele já tirou a barba, né? Mas também não pode usar bigode, porque o bigode é a extensão da barba. Eu e você estamos mal, porque você tem o restinho aí, ó. Entendeu? Isso são coisas humanas, regras humanas. Outra coisa, alguns outros grupos dizem assim, você tem que guardar um sábado do 7º dia, se você quer ser salvo. Não basta você receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você tem que acrescentar alguma coisa. Ou então não pode comer certo tipo de comida, ou não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo. Na verdade, toda religião humana faz isso até certo ponto. Eles tentam ser salvos pelas suas boas obras e pelos seus esforços pessoais. Chuck Smith, ele fala de uma observação interessante que ele fez concernente pessoas que são budistas. Ele diz assim, quando uma pessoa me diz, eu sou budista, e aqui hoje temos japoneses, né? Nós sabemos que o Japão, o budismo, o shintoísmo é bem forte, né? Quando a pessoa diz assim para ele, ele faleceu, bem, eu sou budista. Eu normalmente, ele diz, eu lhes pergunto, bem, você já alcançou a perfeição? E
e aquela paz completa no budismo. E eles sempre respondem dizendo: eu estou me esforçando para isso. Nenhum deles alcançou. Eu estou me esforçando para isso. Ele diz: eu nunca encontrei ninguém que afirme que já alcançou. Eles estão sempre trabalhando. Eles estão sempre se esforçando para chegar lá. É como aquela cenoura na ponta da vara, você já viu? Que coloca assim para fazer o burrico andar. Quem já viu? Quando o burro está empacado, o dono do burro pega uma vara, né, grande, e lá, como uma vara de pescar, lá na frente ele coloca uma cenoura. E aí o burro se sente animado a comer a cenoura. Ele se move para pegar a cenoura. Quando ele está chegando perto, ele move a vara um pouco mais para frente. Quando ele está chegando perto, pouco mais para frente. Ele nunca alcança a cenoura. Assim é o budismo. As pessoas estão sempre se esforçando, sempre procurando chegar lá, mas parece que está cada vez mais longe. Isso não é verdade só com relação ao budismo. Também outras religiões. Eu me esforço, eu estou fazendo melhor. Quem sabe um dia eu alcanço a paz. Quem sabe um dia eu alcanço a satisfação. Eu estou trabalhando para isso, eu estou me esforçando para isso. Porém, nunca vou alcançar. E a má notícia é que há muitas pessoas das igrejas cristãs fazendo o mesmo. Será, pastor? Ora, elas estão tentando ganhar o amor de Deus por sua performance. Estão tentando ganhar o amor de Deus seguindo regras e regulamentos humanos. Em outras palavras, estão tentando merecer o amor, o favor de Deus. E isso é legalismo também. Você nunca vai poder merecer o amor de Deus. Você nunca vai poder fazer nada para que Deus te ame mais, porque Ele já te ama com todo o amor. Da mesma maneira, você nunca vai poder fazer nada que faça com que Deus te ame menos, que Ele sempre vai continuar te amando da mesma maneira. Então, no momento que você acrescenta alguma coisa ao Evangelho, torna-se outro Evangelho. E mesmo que um anjo do céu desça e declare outro evangelho, que acrescente alguma coisa, além da nossa fé em Jesus Cristo, como nossa esperança para a vida eterna, então não é evangelho. Aí Paulo diz: seja anátema, seja amaldiçoado. E ele continua dizendo: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Isso aqui é uma palavra-chave. Não seria servo de Cristo. Você é servo de Cristo. Você é serva de Cristo. Paulo diz assim: olha, eu estou buscando agradar a Deus. Eu poderia me render ao legalismo e tentar agradar os homens, mas esse não é meu negócio. Meu negócio é buscar agradar a Deus. Se eu fizesse isso, se eu me rendesse ao legalismo, eu não seria servo de Deus. E ele continua dizendo: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, este evangelho da graça é uma revelação de Jesus Cristo a Paulo. Aí ele vai contar um pouco do seu testemunho. Ele diz assim: olha, porque vocês ouviram qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, eu estava melhor do que muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, o apóstolo Paulo, ele seguia a lei de Deus circunspectamente. Aquela lei que estava lá no Velho Testamento, que incluía não só os 10 mandamentos, mas todos os mandamentos que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés. Segundo alguns rabinos, alguns teólogos, são 613 mandamentos. Paulo tentou seguir tudo aquilo. E ele escreve concernente a isso, ele diz assim: olha, segundo a justiça que há da lei, eu era irrepreensível. Isso está em outro livro. E assim Paulo fala do seu zelo. Ele era mais zeloso do que qualquer pessoa. Ele era mais religioso do que você, mais religioso do que eu, mais religioso do que os seus colegas, mais religioso do que os seus compatriotas. E o zelo dele por Deus, de acordo com a lei, estava acima de todos à sua volta. Porém, Paulo descobriu que mesmo zelosamente seguindo a lei, ele ainda estava vazio e frustrado e não encontrava a satisfação. E por isso é que quando ele veio ao conhecimento glorioso de Jesus Cristo, ele foi tão transformado. Ele foi transformado porque ele tinha seguido a lei tanto quanto era possível ao homem seguir, porque ninguém consegue realmente cumprir todos aqueles mandamentos. Mas daquilo que ele podia fazer, ele fez, mas ele viu que aquilo, na verdade, não lhe trazia paz, ele não encontrou paz. E assim, quando ele teve encontro com Jesus, ele foi radicalmente transformado. Agora, Paulo foi especialmente preparado por Deus para receber esse evangelho da graça.
E ele veio a Paulo por revelação direta de Jesus Cristo. Todo aquele tempo que ele tinha gasto estudando o Velho Testamento e aquelas leis, tudo isso depois Deus iria usar para ele poder pregar o Evangelho. Entendeu? E ele diz assim, olha, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Ele não aprendeu isto sobre o Evangelho na igreja de Jerusalém, ou dos apóstolos, ou outros irmãos. Foi ensinado a ele diretamente por Jesus Cristo através de revelação. Aí ele diz assim, olha, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem demorar, não consultei carne e sangue. Quando Paulo encontrou Jesus na estrada para Damasco, houve uma mudança completa, de 180 graus, de perseguir Jesus a seguir Jesus. Foi uma revolução total na vida de Paulo. E, gente, isto aqui mostra uma diferença crucial, diferença crítica entre uma mera pessoa religiosa, imoral, e um cristão. Um cristão tem mais do que fé intelectual em Cristo. O cristão, ele experimenta um relacionamento pessoal com Jesus. Você tem um relacionamento pessoal com Jesus? Aí Paulo vai dizer depois que o apóstolo Pedro e Tiago, o irmão de Jesus, também o apoiaram, porque passados alguns anos, ele diz assim, olha, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi nenhum dos outros apóstolos, não Tiago, irmão do Senhor. Veja bem, Tiago, irmão do Senhor, esse Tiago aqui não é aquele Tiago apóstolo de Jesus, aquele havia sido decapitado por causa do Evangelho. Este Tiago aqui é o que escreveu a epístola de Tiago, que está no Novo Testamento. É aquele Tiago que se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém. Este Tiago é o Tiago, irmão de Jesus Cristo, mencionado no Evangelho de Marcos. E Paulo aqui o identifica. Ele diz assim, olha, quando eu cheguei lá, não era conhecido das igrejas da Judéia, porque ele foi a Jerusalém estava na Judéia, que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruiu, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Paulo era o maior perseguidor dos cristãos. Ele diz, quando eu cheguei lá, ninguém me conhecia, a não ser de ouvir falar, que eu destruí a fé, mas agora eles estavam dizendo, sabendo que eu estava pregando o Evangelho, e todos estavam glorificando a Deus através de mim. E Paulo diz que os apóstolos, mais tarde ele vai dizer isso, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Ou seja, quando Paulo chegou lá, em Jerusalém, Pedro e Tiago, que estavam lá, os outros apóstolos não estavam em Jerusalém por alguma razão, eles apoiaram a pregação de Paulo, que Paulo estava pregando, que Barnabé, que era seu companheiro de missão, estava pregando, e eles reconheceram que o Evangelho é pela graça, não é por guardar, embora eles fossem todos judeus, não era para guardar a lei, não era para guardar regras, não era para obedecer regulamentos, não era porque alguém está colocando fardo em cima de você, mas é somente pela graça de Jesus. Então, Paulo diz assim, eles não acrescentaram nada, ou seja, todos eles concordaram. Quero dizer uma coisa para você, porque isso é importante, porque esses aqui são apóstolos com A maiúsculo. Hoje em dia, infelizmente, há muita gente que se diz apóstolo e está criando novas regras impondo sobre o povo de Deus. Nós não temos que seguir essas regras impostas por homens, porque todos os apóstolos que Jesus incluiu, não só Paulo, mas todos os outros, eles todos concordavam unanimemente que a salvação é pela graça, por meio da fé. E não é somente a salvação, é a vida cristã. Você não é para viver seguindo regras. Não é para você viver porque alguém disse que você tem que viver isso, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho que vem da graça de Deus. O Evangelho é o Evangelho que vem através de Jesus Cristo. Então Paulo está enfatizando o fato de que o Evangelho dele não é algo que foi entregue a ele por outros homens. Nem mesmo pelos apóstolos ou qualquer outro. Era algo que veio a ele através de revelação direta de Jesus Cristo, e que todos os apóstolos concordaram que este é o verdadeiro Evangelho, não existe outro. Se você está ouvindo outro Evangelho, não é o verdadeiro Evangelho. Para terminar, como é que a gente aplica isso na nossa vida? Vamos fazer uma recapitulação e uma aplicação. O que é a graça? A graça, lembre-se, é o favor grátis, imerecido de Deus, trabalhando poderosamente na mente e no coração para mudar vidas. Não existe, como eu disse, nenhum exemplo mais claro do que Paulo, de que a salvação é pela graça somente. Certo? Não é através da nossa performance moral ou religiosa. Paulo era religioso, mas também era pecador. Paulo era religioso, mas perseguia os cristãos.
Então ele é o melhor exemplo do que é a graça, porque Jesus encontrou-se com ele na estrada de Damasco, e ele não merecia, porque ele era um perseguidor de Jesus. Perseguindo aos discípulos de Jesus, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Quando Jesus se apresentou a ele na estrada, a primeira pergunta de Paulo foi: quem és, Senhor? Quem és tu? Me dê o microfone, por favor. A resposta de Jesus foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava perseguindo o próprio Jesus. Então Jesus revelou a ele. Ele merecia? Não. Ele estava procurando Jesus? Não. Ele estava perseguindo Jesus. Mas Jesus revelou a ele. Isto é graça. Você não merece. Não é pelos seus esforços, não é pelas suas obras, não é por aquilo que você faz. É unicamente pela graça de Deus. Isso é algo que você não pode ganhar, trabalhar para ganhar. Eu vou trabalhar, eu vou fazer boas obras, e Deus então vai ter uma dívida comigo, Ele vai me pagar, e quem sabe eu vou ganhar um lugarzinho no céu, eu vou viver uma vida agradável a Deus. Jamais, isso nunca vai acontecer, porque você não pode comprar a graça, não é? Não é algo que você pode comprar, é algo que você apenas pode receber como um presente gratuito. Não vem dos seus esforços, não vem daquilo que você faz, da sua performance, não vem baseado nos seus méritos. Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tanta coisa boa. Não é dos seus méritos, não é dos seus esforços. É unicamente quando você confia em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, que você recebe a graça. Jesus fez tudo que nós precisávamos fazer. Vou repetir. Jesus fez tudo que nós precisávamos fazer, mas não conseguimos fazer. Se você tentar agradar a Deus pelas suas obras, você nunca vai conseguir agradá-lo. Jesus fez tudo que nós devíamos ter feito no nosso lugar, de modo que quando Ele se torna o nosso Salvador, nós estamos absolutamente livres da penalidade ou da condenação. Isso tudo foi feito por graça, não por causa de qualquer coisa que nós tenhamos feito, mas de acordo com a vontade de nosso Deus e Pai, diz Paulo no versículo 4. Portanto, veja bem, você é cristão? Você se considera um cristão? Diga bem. Ok. O único meio de salvação é a graça de Deus, a qual nós recebemos pela fé em Jesus e em seu sacrifício. As nossas obras nunca são e nunca serão suficientes para nos levar a Deus. Ninguém é tão bom, como eu disse, que não precise da graça de Deus. E ninguém é tão mau que não possa receber a graça de Deus. Agora, para você que é cristão. Quando eu perguntei aqui, quem é cristão, a Maria disse, eu sou. Ah? Para você que é cristão, você já sabe que o único meio de salvação é através da graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo como Salvador, certo? Agora, a vida cristã não é para ser vivida seguindo uma lista de faça ou não faça, pode fazer ou não pode fazer. Isso não é a vida cristã. Isso é a mesma coisa que aqueles homens estavam fazendo, impor regras para dizer para nós o que é o cristianismo. Não é? A vida cristã é para ser vivida em liberdade, em Cristo. O cristão é livre. É para ser vivido em liberdade em Cristo através da sua graça. Isso não significa que eu vou pecar deliberadamente. Ok, estou salvo pela graça, porque também a gente pregando isso também é um perigo. Estou salvo pela graça, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso, mas eu não quero. Está claro? Estou livre, eu tenho liberdade em Cristo, mas eu não vou viver pecando deliberadamente, mas eu vou me restringir de fazer aquilo que não agrada a Deus, porque eu o amo.
Você vai deixar de fazer coisas, não é porque você é proibido de fazer, mas porque você quer fazer aquilo que agrada a Deus. E porque você o ama. Você ama a Deus? Amém? Então, se você vai deixar de fazer certas coisas, mas não é porque alguém impôs a você, mas porque você quer agradar a Deus. Você quer agradar o seu Pai Celestial. Porque você o ama, você é amado por Ele e você o ama. Então você quer agradar, você vai fazer as coisas que o agradam. Certo? Agora, porque Deus se agrada de nós, nós podemos viver de um modo que agrada a Deus. E finalmente, última coisa. Como Paulo, Deus chamou você para ser mensageiro dele. Certo? É importante que você dê testemunho, tanto com a sua vida, como com suas palavras. Eu me lembro que tem um irmão aqui da igreja que diz: sempre tem alguém te observando. Não é, César? Sempre tem alguém te observando. Isso é verdade na nossa vida espiritual também. Sempre tem alguém te observando. Porque queiramos ou não, a Bíblia diz que nós somos cartas escritas que todos os homens estão lendo. Então é importante que você reconheça isso, que você foi chamado por Deus para ser testemunha dele, para dar testemunho do que ele fez em sua vida. Jesus é importante na sua vida? Jesus é seu Senhor? Então você também foi chamado como Paulo, para falar dele, às pessoas ao seu redor, e também para viver uma vida consistente com o Evangelho. E Paulo também é um bom exemplo para nós aqui. Paulo nos mostra que nós precisamos ter a coragem de ser vulneráveis e falar pessoalmente sobre o que o Evangelho significa para nós. Se alguém chegasse para você, quando você sair aqui do culto, e lhe perguntasse: o que o Evangelho significa para você? Você teria uma resposta para essa pessoa? Você já pensou nisso? Ou se alguém lhe perguntasse: me explica o Evangelho, ele pedisse: me explica o Evangelho, o que você diria? O que é o Evangelho? Vou lhe dar o Evangelho, como eu já fiz aqui antes. Vamos lá? Bem simples. O que é o Evangelho de Cristo? Segundo Paulo, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas isso não é o suficiente. É preciso que a pessoa saiba que para receber o Evangelho é somente pela graça. E você saberia explicar isso? Nós somos chamados para ser testemunhas de Jesus. Entendeu? Eu disse assim: você precisa ter a coragem de ser testemunha, de falar pessoalmente sobre o que o Evangelho significa para você. E ter a coragem de ser vulnerável, porque quando a gente vai falar do que Jesus fez em nossa vida, de quem Ele é para nós, nós nos tornamos muitas vezes vulneráveis. Temos que mostrar que nós somos mesmo pecadores. Paulo diz assim: eu sou o maior dos pecadores. Eu sou o maior dos pecadores. Mas ele tinha a coragem de falar para as pessoas quem Jesus é. Nós devemos compartilhar quem Jesus é para nós, para ajudar outros a entender e encontrar Cristo. Isso, nosso dever, nosso chamado é para apontar a outros o maravilhoso Evangelho da graça, que mudou as nossas vidas e que nós sabemos que pode mudar a vida deles também. Amém? Incline a sua cabeça, feche seus olhos. Você já teve encontro com Cristo? Jesus Cristo já é o seu Senhor? Ele já é o seu Salvador? Você está seguro da sua salvação? Eu acho que você nunca vai poder merecer a salvação. Você nunca vai poder comprar a sua salvação com obras ou com religião. Ah, mas eu sou a pessoa mais boa do mundo, a melhor pessoa. A graça é tanto para aqueles que se consideram bons, como para aqueles que se consideram maus. Jesus disse que, lá na parábola da grande ceia, que o Senhor mandou chamar tanto os bons como os maus. Porque aos olhos de Deus todos somos pecadores, não importa se você é bom ou mau aos olhos dos homens. Você entendeu esse conceito de que a salvação é somente pela graça, através da fé em Jesus Cristo? Quem sabe você está aqui nesta noite e você ainda não entendeu esse conceito. Quero desafiar você e convidar você nesta noite a entregar a sua vida a Jesus e receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Como eu disse, quando você recebe a Jesus Cristo e Ele se torna o Senhor da sua vida, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Você descobre que você não consegue agradar a Deus da sua própria força, seus próprios esforços. Você
descobre que você tem que se render totalmente a Jesus. É Ele quem vai capacitar você a viver a vida cristã. Talvez até você seja membro da igreja, frequenta a igreja há tempos, e você está tentando viver como aqueles Gálatas, seguindo regras, seguindo regulamentos humanos, tentando agradar a Deus com seus esforços, tentando ser um bom crente. Lembre-se de que isso jamais fará com que você seja agradável a Deus. Tudo o que tinha que ser feito, Jesus já fez na cruz por você. Cabe a você agora confiar inteiramente nele. Crer nele e no sacrifício que ele fez no seu lugar. E confessá-lo como seu Senhor. Talvez haja alguém aqui nesta noite que ainda não fez essa decisão, mesmo estando dentro da igreja já há tanto tempo. E se é o seu caso, vou pedir que aí onde você está sentado, você levante a sua mão e diga: hoje eu quero, hoje eu entendi, eu quero entregar minha vida a Jesus. Levante a sua mão, apenas como sinal de que você entendeu a mensagem da graça e que você quer seguir a Jesus. Ou como eu disse, você talvez esteja na igreja há tanto tempo, mas você ainda não tinha entendido este princípio. Que Deus possa te dar graça. Que você possa receber nesta noite a graça de Deus. Senhor, eu reconheço que até aqui eu tenho tentado te agradar com minha própria carne, meus próprios esforços. Estou tentando ser um bom crente, mas eu reconheço que eu não consigo. Toda vez que eu tento, eu falho. Eu sou pecador, e Deus sabe disso. Mas eu quero nesta noite fazer uma entrega da minha vida a Ti. E receber a Tua graça como Paulo recebeu. Não porque eu seja merecedor, porque eu não sou. Mas eu quero ser como Paulo, eu quero me tornar um verdadeiro servo de Deus. Eu quero deixar os fardos que eu estou levando, os fardos pesados, e quero desfrutar esta liberdade que existe em Cristo. Esta liberdade que existe na graça. Vamos orar, Pai. Nós oramos por todos aqueles que estão aqui nesta noite, que ainda não fizeram uma decisão por Jesus, que não entenderam ainda o cerne da mensagem do Evangelho, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé e não pelas boas obras. E se alguém aqui, Senhor, nesta noite, que está sendo tocado pelo Espírito Santo para fazer essa decisão, traz a Tua graça à sua vida, Senhor. Traz o Teu perdão, que essa pessoa possa reconhecer que é pecador, pecadora, e convidar Jesus para entrar em sua vida. E entra, Senhor. Transforma a sua vida como Tu transformaste a de Paulo. E talvez haja aqui pessoas mesmo da igreja, Senhor, que estão vivendo uma vida cristã baseada em regras, regulamentos, baseado em fazer ou não fazer, no pode, não pode, e por isso muitas vezes estão frustradas com a sua vida cristã, porque a vida cristã não é isso. A graça não é só para sermos salvos, mas é também para vivermos. Ajuda cada um de nós a entender, Senhor, que nós temos liberdade em Cristo. E que há coisas que nós vamos fazer, não porque alguém nos diz que não podemos, mas porque nós queremos Te agradar. Que isto é o que é o mais importante, um relacionamento pessoal contigo. Talvez haja pessoas aqui que têm um relacionamento com a igreja, têm um relacionamento com a religião, Senhor. Mas como nós vimos, nem religião, nem igreja, nem obras podem salvar. Nem a igreja pode satisfazer o coração de alguém. Paulo era extremamente religioso, frequentador da igreja, por assim dizer, e ele era frustrado, e ele não tinha a paz. Ele não encontrou a satisfação, a plenitude que ele buscava, pois essa está só em Jesus. Que Tu possas trazer libertação nesta noite aqui, Senhor. Há vidas que porventura estejam presas por regras e regulamentos, por usos e costumes humanos. Traz liberdade em Cristo nesta noite. Que cada um de nós possa sair daqui transformado, desfrutando de um novo relacionamento contigo, baseado não em obras, baseado não em esforço humano, baseado não em guardar isso ou guardar aquilo, baseado não em fazer ou não fazer isso ou aquilo, mas em agradar a Ti e ter um relacionamento pessoal contigo. Ó Deus, transforma vidas aqui nesta noite. Que todos nós possamos sair daqui para viver uma nova vida em Cristo.
Também, Senhor, conforme nós falamos, nós, como Paulo, também fomos chamados para ser testemunhas do Teu Evangelho. Hoje, estes jovens, adolescentes, crianças, estavam aqui também dando testemunho da Tua graça, do Teu amor. Que cada um de nós possa se conscientizar de que somos chamados para ser testemunhas. Possamos, Senhor, tomar a coragem, ajudados por Ti mesmo, de compartilhar com outros quem Jesus é para nós. E levá-los a entender a diferença que Jesus fez e faz em nossas vidas, para que muitos outros, muitas pessoas ao nosso redor, possam vir a Te conhecer, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus.